Muito bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare e nos envolva em sua paz. Logo depois do episódio em que Jesus demandava a Jerusalém, passando pela Galileia e Samaria, onde ele encontrara 10 leprosos, que o indagaram de longe a oportunidade da cura, ao que Jesus lhes responde: apresenta-se ao templo, porque eram tidos como indivíduos mortos da sociedade, eram riscados do mapa da vida, e no trajeto foram curados e apenas um retornou. Ao que Jesus a este pergunta: mas não eram 10 os enfermos e só um retornou? Vai, a tua fé te curou, te salvou. Logo depois desse episódio marcante, informa-nos Lucas, em 17:20, que os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus, observando aquelas almas em conflito, ansiosas pela espiritualidade, mas ainda marcadas pela hipocrisia, pelas máscaras do mundo, ele responde: não adianta questionar se o reino de Deus está ali, está aqui, acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. E essa foi a tônica de Jesus ao longo de seu messianato, de sua passagem luminosa, luminífera entre nós. Apresentar-nos o reino de Deus não como algo em outra esfera, em nível exterior, distante, algo a se buscar materialmente. Tanto que, em Mateus 13, 44 a 46, também identificaremos o Mestre falando que o reino de Deus é semelhante àquele homem que, identificando um tesouro no campo, vende tudo quanto possui, quanto tem, e adquire aquela gleba, aquele campo, aquele espaço onde estava o tesouro. Ou é semelhante àquele homem que, identificando e buscando uma pérola, a localiza e da mesma forma se desfaz de tudo, adquire aquela pérola. Em outro momento, ainda afirmará que a boca fala daquilo que está cheio o coração. A intimidade. Mas então, como poderíamos identificar esse reino de Deus? Já nos encontramos nesse reino de Deus, já o instalamos em nosso íntimo. Talvez, ao longo da nossa existência, tenhamos nos questionado. Ele já se constitui algo palpável em mim? Estou nessa busca exterior, já o localizei na minha intimidade, o que falta, o que é o reino de Deus? E quando pensamos nisso e nessa proposta, necessariamente recordamos que esse reino de Deus, e Deus aqui sendo essa inteligência suprema, esse amor inesgotável, perene, a ponto de João Evangelista definir: Deus é amor. É esse sentimento por excelência
conforme também nos narra a lei de amor em o Evangelho segundo o Espiritismo, falando daquela escala ascensional, onde no início o homem só tem instintos, mais avançado, corrompido, tem sensações, mais instruído, depurado, tem sentimentos, e o ponto alto do sentimento é o amor. Esse reino de Deus, então, que constitui-se nesse amor inesgotável, ele está dentro da gente, está dentro de nós. Mas eu já o construí. Eu já construí os sentimentos que compõem o reino de Deus. Estou construindo esses sentimentos. Qual sentimento eu já avancei um tanto mais? Quais ainda luto por construir? Quais sentimentos nessa amplitude? E lembrando, quando pensamos em Deus, é nível máximo. Jesus, governador espiritual do planeta, cuja maior referência de Deus nós temos, ele que chegou a afirmar: eu e o Pai somos um. Não no sentido de ser a mesma personalidade, pessoa, como alguns interpretam, mas tamanha identificação desse Espírito com Deus, com suas leis, em nível máximo, possuindo todos esses sentimentos, ele identificado com o Pai, para que tivéssemos uma noção maior desse Pai. Lembrando que em O Livro dos Espíritos afirmam os imortais e que nós ainda não temos um sentido para compreender Deus nesse nível, mas ele, Jesus, já o identificando, ele nos trouxe esse modelo divino de construção, de sentimentos que compõem o reino de Deus, portanto, e nós necessariamente nessa fase da vida como espíritos, porque a nossa jornada é longa, de séculos, de milênios, estamos numa jornada saindo da ignorância, da simplicidade, rumo à perfeição relativa. Nós nos encontramos no melhor estágio espiritual dessa nossa caminhada. E aí nos surpreendemos, mas se eu estou, já que o Espírito não retroage, não retrograda, pode estacionar, mas não volta. Se eu estou nesse maior e melhor nível espiritual que eu já tive, e não construí esses sentimentos ainda, o que será de mim? E quantos não desanimam na jornada? Percebendo o quê? As deficiências que nós temos, percebendo que ainda temos pensamentos divergentes da proposta do Evangelho, percebemos que ainda sentimos tantas coisas que não gostaríamos de sentir, ainda nos surpreendemos com inveja, nos surpreendemos com a ganância, nos surpreendemos com ímpetos de vingança, percebemos em nós más inclinações. O reino de Deus, promissor, luminífero, e as sombras que ainda possuímos, mas vem a doutrina espírita a nos informar: o verdadeiro espírita não é perfeito. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Ou seja, nós não estamos ainda, entre aspas, acabados. Nós estamos no processo, na modelação ainda dessa argila, na preparação ainda desse modelo que será reflexo de Deus. Dia chegará em que repetiremos como Cristo: eu e o Pai somos um.
mas essa argila ainda está sendo amoldada. E é natural ainda encontremos essas imperfeições em nossa intimidade. Essa sombra e luz que nos diria Leon Denis em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, afirmando que nós ainda temos um lado sombra e um lado luz, mas é necessário decidirmos-nos pelo lado luz, utilizando as potências da nossa alma, nesse capítulo As Potências da Alma, fantástico, desse grande espírita contemporâneo de Allan Kardec. Então, ao observar-nos, encontraremos esses pontos. E será tão importante isso, para que entremos em conflito. Porque enquanto, como dizem os jovens, a ficha não caía, não sofríamos. Pisávamos, passávamos por cima do outro, nessa luta pelo poder, pela autoridade do mundo, por mandar. Não importa qual preço. Feríamos. E ainda não nos batia o arrependimento, nem qualquer sinal da culpa. Vejamos, Código Penal da Vida Futura, é muito diferente arrepender-se de manter-nos num estágio de remorso. O remorso destrutivo cria um circuito fechado de forças negativas que nos empurra para baixo cada vez mais. O arrependimento, a luz da esperança, que mostra, erramos. Cristãos que somos, espíritas conscientes, cada vez mais que procuramos ser, não deveríamos mais fazer isto, mas fizemos. E a partir de agora, isto nunca mais. E isso nos impulsiona. Mas como isso nunca mais? Ora, coragem, empenho. É simples, não, mas quantos espíritos conseguiram? Quantos espíritos? A partir do momento desse contato com Jesus, desse modelo e guia, conforme nos apresenta o Livro dos Espíritos, questão 625, a partir desse contato modificaram por completo a existência. Obviamente lidando com as questões materiais, com as questões do mundo, mas avançando cada momento como a madrugada que vai trazendo uma nova luz ao céu, também vai vencendo a noite. Nós vamos também iluminando o nosso caminho nesse estágio de esforço. O que nos falta para o reino de Deus? Basta analisarmos o que nos incomoda ainda, conscientes em que já estamos. Quando observamos a nossa história de vida, o que vem se repetindo de dissabores, onde temos falhado, o que tem gerado esse arrependimento? Não deveria ter falado isso, não deveria ter feito isso, fiz e agora vou de novo, me esforço, caio novamente. Isso me incomoda, me sinto mal, fico com raiva. E vou percebendo as minhas inclinações. E nós estamos na Terra, nesse grande laboratório, nessa grande escola, nesse grande educandário, para irmos trabalhando esses itens, lembrando que a pressa é nossa. Deus possui leis perfeitas. Deus sabe do tempo de cada um. Portanto, o trabalho é nosso, o esforço é nosso, para cada vez mais crescermos em direção a Ele. E como consequência dessa vitória, consciência em paz. Porque quando nós tomamos uma decisão ligados às leis divinas, não temos remorsos nem arrependimentos, nem dores. Porque estamos ligados à lei de amor do Pai.
Em O Evangelho segundo o Espiritismo, há um texto de um espírito amigo que diz o seguinte: antes de iniciar cada obra e ao terminá-la, submeta-a a Deus. Cada obra, vamos definir aqui como ação. Vou fazer algo, vou passar pelo crivo de Deus, das leis divinas, se isso é correto ou não. Mas o que vou consultar? A consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Ah, pisaram no meu pé, vou para cima. Espera aí. O que nos ensinou Jesus, nosso modelo divino? E quando pensamos em fidelidade, sermos fiéis a Jesus, é sermos fiéis ao que Ele nos ensinou. Quanto de fidelidade ao Cristo nós já estamos dispostos a manter? Porque se Ele propõe isso, por que farei diferente? Qual a consequência de fugirmos à lei de Deus? De fugirmos à lei de amor que compõe essa lei de Deus? Eu tenho que ser reconduzido à lei. Código Penal, conforme dizíamos, não há 1 milímetro dessa lei que, se desviarmos, não acarretará prejuízos. E não há 1 milímetro de, se trabalharmos dentro dela, não tenhamos a devida recompensa natural. E aí, fazendo esse exercício, é importante que pensemos no nível coração a coração. Porque nos relacionamentos, nós nos apresentamos. Entre as pessoas que nós conhecemos, nós tiramos máscaras. Somos nós mesmos. Quando estamos com chefias, é a máscara do indivíduo agradável, atencioso, palavra polida, porque se a gente se exasperar, o que acontece? A gente perde o emprego e temos boletos. Então a gente se contém, não posso perder aquilo. Muitos utilizam da hipocrisia. Mas no relacionamento em casa, entre pessoas que se conhecem, nós não temos essas máscaras. E será importante para avaliarmos onde temos nos equivocado para corrigir. Onde temos as discussões, as brigas. Ah, mas eu não posso ceder, ou ele cedeu, ou discutimos por isso, por aquilo. Não está em jogo isso. O que tem tocado o meu ponto vulnerável? O outro apenas sinaliza o que eu ainda não construí do reino de Deus. É óbvio que nós perceberemos equívocos e erros no outro. Óbvio, basta avaliar o que ele está falando, o que ele está fazendo. Mas como isso repercute em mim? Porque no outro nós não temos controle. Não há um botão de reprogramação no outro. Deixe de me tirar a paciência. Deixe de me provocar. Você nunca mais falará isso, nunca mais fará isso. Vai atender os meus desejos. Olha só, às vezes nós nos aborrecemos porque não fomos atendidos naquilo que queríamos. E aí a gente fecha o rosto sem e ficamos o quê? Magoados, chateados, porque ele não fez o que nós queríamos. Então será que o problema é o outro? Não. Temos que olhar onde? Na intimidade. Falamos em Mateus 44 a 46, e esse exemplo da pérola me chama a atenção. Porque a pérola se forma a partir do que lá na ostra? O grão de areia, o intruso, o invasor. Só que ao invés de expulsá-lo, ela vai agasalhando, vai envolvendo com determinadas substâncias, determinados processos, e aquilo se gera uma pérola. Nós percebemos a pedra de raro valor que está ao nosso lado, nesse grande processo
de enriquecimento de virtudes. Ao invés de expulsá-lo, vem aqui, deixa eu compreendê-lo. E para que eu o compreenda, eu primeiro preciso saber o que eu sinto. Porque eu tenho que ter claro em mente a minha dificuldade. Olha, eu tenho dificuldade quando eu sou desautorizado. Quando eu dou uma ordem e falam não. Como já tive ao longo de existências o mando, o poder, por exemplo, quando eu sou questionado, eu rodo a baiana. Sou questionado, eu não posso. Vejam, se nós não fôssemos questionados, estaríamos treinando uma mudança? Nós precisamos mudar isso para conquistar o reino de Deus. Nós precisamos saber lidar com o mando, com o poder, porque na terra haverão os poderosos. Dia chegará em que teremos a autoridade e o poder espiritual. Concordam? Falamos de nosso lar há pouco. O governador de nosso lar não é por conchavo político que chega lá. A autoridade moral, ele tem o poder. Mas poder do quê? Do governo ali, do controle, das diretrizes, mas é um poder espiritual, pela sua relevância moral. Dia chegaremos a esse poder equilibrado, superior. Mas quando ainda estamos com as paixões, com os tormentos, o poder pode fazer muito estrago nesses exemplos que demos. Então eu tenho que trabalhar isso. Se eu vier com pessoas ao meu lado que fazem tudo o que eu quero, aceitam tudo que eu quero, eu estou num trabalho de contrastes ali com a minha realidade? Não. Então, no mundo espiritual, nós desenvolvemos no estado errante, ou seja, entre reencarnações, a nossa programação reencarnatória. E afirmam os espíritos que espíritos responsáveis participam desse processo, com conhecimento de causa. Emmanuel, através de Chico Xavier, afirma que nós, no mundo espiritual, estudamos o nosso passado, analisamos nossas quedas, com quem nos equivocamos, com quem trocamos vibrações deletérias. E, diante disso, todo um planejamento para retornar e sairmos vitoriosos. Ninguém reencarna para fazer um trabalho mais ou menos. E aí o perigo, como você está como espírita? Mais ou menos. Estou indo, estou levando. O que falta? O que falta? Inclusive como choque de realidade. E a gente não precisa estar com uma bandeira falando, eu ainda tenho isso, tenho inveja, sou vaidoso. É íntimo, é interno, é interior. Eu preciso saber o que eu vim mudar em mim, não no outro, porque não está na minha mão, mas muitas vezes o outro se modifica a partir da minha mudança, concordam? Basta observar como influenciamos as pessoas. Numa casa em que ninguém fala palavrão, os outros não falam. Numa casa onde não se bebe alcoólicos, os filhos, as namoradas, os namorados dos filhos, ali não vão beber. A gente vai influenciando. Então, às vezes, rotineiramente, a gente, ao mudar uma inclinação, influencia. Mas não dá para chegar e alterar o outro. E aí, nesse exercício, olhando para mim, o que me falta? Nós fizemos isso no mundo espiritual. E eu já sei o que eu vim aqui alterar. Vamos observar, por exemplo, a nossa última discussão. Eu sei que em Campinas nunca discutimos. Em Jundiaí, de onde eu vim, às vezes ocorrem acaloradas discussões. Qual foi o alvo central? O porquê? Onde eu fui tocado no meu poder, na minha posse, no meu prestígio, no meu prazer, ali eu começo a desvendar. Faça a história de vida. Ao longo da vida,
Eu sofri em qual momento, em quais momentos? Olha, as minhas dificuldades foram nesse campo, porque nós não manifestamos somente hoje essas nossas dificuldades íntimas, ao longo da vida. Muitas vezes uma vida de pequenos deslizes em determinadas áreas. Aquele que era subornável mostra uma inclinação. Ele é o responsável pelas compras na empresa. E aí chega alguém e diz o seguinte: olha, eu te trouxe 3 orçamentos, são mais caros, mas você leva tanto. E ele aceitava. Qual é a inclinação dessa pessoa? Poxa vida, mas tem influências. Ou aquele outro que utilizava de determinadas medidas para ficar bem com todo mundo e não era amigo de ninguém. Que tipo de máscaras, que tipo de perfil tem esse? E aí a gente vai percebendo, e aquilo precisa ser alterado, precisa ser mudado. E nós retornamos no momento sociopolítico, econômico, cultural que precisávamos. Estamos encarnados no planeta nesse instante para fazermos essa modificação. E quanto o evangelho que nós já conhecemos tem impactado isso? Quanto temos disposição para mudar? Não podemos perder tempo, pois não sabemos o momento em que o clarim da volta nos chamará. Não sabemos. E não podemos nos iludir, considerando-nos já almas sublimadas. Frederico Figner, presidente da Federação Espírita Brasileira, no livro Voltei, como irmão Jacó, nos mostra essa realidade. Ele que acolhera, durante a gripe espanhola, inúmeras pessoas, ele fazia o bem. Mas ainda o reino de Deus não estava construído, tanto que ao chegar no mundo espiritual, ele não percebeu em si luz. E se incomodou. Olha só que interessante, quando viu uma professora toda iluminada, ele fala: fiquei com inveja. No mundo espiritual, nós não nos sublimamos num estalar de dedos, continuamos com as nossas inclinações. E ele não tinha feito luz, mesmo conhecendo a doutrina. E intelectualmente, ele tinha informações, mas ainda não as incorporara por completo na sua intimidade. Não havia desenvolvido certos sentimentos. E nós estamos sentindo o outro. Olha que exercício importante. Eu consigo sentir a dor do outro. E quando eu falo sentir a dor do outro, há pessoas que a gente não consegue, nem colocando lupa, identificar. Mas alguém que é arrogante, que é difícil, eu tenho que ter compaixão. Eu consigo isso. Meu Deus, eu não quero ver pintado de ouro na frente essa pessoa. Espera um pouquinho, vamos pensar do ponto de vista espiritual, meus amigos. E me recordo de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, sendo atacado por um radialista, lá em Lindos Casos de Chico Xavier. Se recordam? Ele era atacado de forma gratuita. E o radialista falava que ele era um representante do demônio, era um verdadeiro Satanás, acabava com a imagem dele, e ele sofria, como qualquer um de nós, diante de um ataque gratuito, sabendo que está no caminho correto, a consciência sem acusar, sofre. E certa vez ele adentrou a uma rua, e na mesma calçada vinha um radialista. O que ele fez? Mudou de calçada, atravessou a rua. Nisso surge Emmanuel. Ah, mas eu não tenho Emmanuel. Oh, temos o nosso mentor. Ah, mas eu não vejo. Consciência, a voz da consciência. Os espíritos amigos falando, meu amigo, meu irmão, meu filho. Foi o que Emmanuel fez, mas ele o viu. Chico, realmente é a atitude de um cristão que você está fazendo agora? É uma atitude cristã? A sua? Atravessar a rua diante de um desafeto gratuito que não, você mesmo sabe que nada fez?
Mas eu não consigo. E às vezes é aquela voz onde nós brigamos conosco mesmos. Será que eu devo fazer isso? O nosso amigo espiritual acorda, desperta. E a gente lutando, mas eu tenho razão. Se nós temos a razão, ele tem a necessidade. E Emmanuel falou, vou te ajudar. E ampliando a visão psíquica de Chico, ele percebe toda a vibração espiritual daquele radialista. As vibrações doentias, da raiva, do ódio, da inveja, da inconformação. E ao constatar aquilo, ele se apiada, fica com piedade, tem tocada compaixão, volta para a outra calçada onde estava e o abraça. Abraça. Ele viu, abraça. O radialista fica sem entender nada. Mas esse gesto de amor foi o suficiente para que nunca mais aquele radialista mal dele falasse. Teve compaixão pelo inimigo gratuito. Nós conseguimos enxergar com esses olhos aqueles que nos provocam? Né? Algum poderá pensar, mas é difícil. Mas vejam, ele tem uma construção. Ele teve uma educação. Talvez ele não conheça Jesus como nós conhecemos. Ele não sabe das realidades do mundo espiritual. Talvez ele ainda não começou o exercício de olhar-se que nós já estamos desenvolvendo. Talvez ele esteja influenciado pelas mídias, pelas massas, por outras pessoas. Talvez ele esteja sofrendo uma perseguição espiritual, esteja influenciado espiritualmente para falar esse tipo de coisa. A pessoa não pode estar bem. E quando fazemos esse exercício, em última análise é um doente em si mesmo. E aquele que briga com um doente é tão doente quanto. Aquele que vai a uma clínica psiquiátrica e se depara com alguém em total desequilíbrio que o ataca, e este o ataca também, é tão perturbado quanto. E aí, nesse simples exercício, somos convidados, pelo menos, a silenciar. É o primeiro passo. Talvez, meus amigos, num primeiro momento, a gente não consiga ainda retribuir com determinadas orientações, com o espírito cristão que precisamos. Talvez ainda o pensamento esteja ali ativo, mas o primeiro passo, silenciar. Muitas vezes, alguns segundos são suficientes para acalmar a situação. Muitas vezes, um gole d'água seja o suficiente para aclarar a mente. É o primeiro passo. E aí percebemos o seguinte, porque a gente tem que trabalhar a nossa intimidade. Por que o que ele fez me incomodou? Temos que ir além. Então ele fez algo, eu não gostei, antes eu brigaria, jogaria um vaso, segurei, mas agora eu tenho que fazer mais um passo. Por que eu não gostei do que aconteceu? Por que eu me irritei? Porque há coisas que as pessoas falam, fazem, a gente se irrita? Não. Entra por aqui, sai por ali. Não. Agora, porque o que ele fez, isso tocou. Eu tenho que compreender. Vou além. Isso que ele fez e me incomodou, se outro fizesse, me incomodaria? Já aconteceu com vocês? Algo que vem de fulano, a gente leva numa boa. Agora, se Beltrano fizer, mostrando o quê? Que com essa pessoa eu tenho mais dificuldades. Só que é um irmão. Ninguém deixa de ser irmão. É meu filho. É um pai. É um tio.
Por que está no meu raio de ação esse espírito? E aí a gente vai no livro dos Espíritos, simpatias e antipatias terrenas, compreender. Vai lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, são os mesmos os espíritos que reencarnam nas mesmas famílias, via de regra. Esses que a gente tem essa maior dificuldade, já está vindo conosco. Basta lembrar, nas obras de Chico Xavier, nos romances, 50 anos depois e Renúncia, os mesmos personagens. As mesmas almas, os mesmos espíritos com personalidades diferentes, mas os mesmos que estão nesses enredos. Olha, separados aí por mais de 1.500 anos, aproximadamente 1.500 anos, e os mesmos núcleos. Já não é hora de acertar? Já não é hora de corrigir? Mas Deus tem outros recursos também, para que a gente acelere o nosso processo de conquista do reino de Deus. E quando falo, mais uma vez, reino de Deus em nós, estamos falando dos sentimentos que compõem o reino de Deus, tais como paciência, humildade, perdão, indulgência. Ok? Deus tem outros recursos. Quais? Que nos coloca no chão. Quais? Que faz com que a gente deixe um pouquinho de se achar com tanta relevância. Quais recursos para aquele que fala o seguinte: eu sou autossuficiente. Fulano? Não precisa de fulano. Esse? Deixa aí. Preciso dele para nada. Tem uma frase, se não me engano, de Emmanuel, num outro contexto, que diz o seguinte: essa pessoa que muitas vezes hoje eu acho que não serve para mim, para nada, talvez seja aquela que se constitui na minha tábua de salvação no futuro. A gente não sabe. O mundo, se diz, dá voltas, né? O que Deus utiliza? Isso mesmo. Da dor. E num determinado momento da vida, para que nós não percamos a nossa reencarnação, que é tão importante, vejam, tão bem estruturada, e nós estamos avançando sem grandes resultados, e André Luiz, na obra de Chico, também fala da dor, provação, da dor, advertência, da dor, expiação. Deus envia essa dor, que é uma bênção, que o Pai concede aos seus eleitos. Vem a dor. E quando a dor chega, ai que dor, né? Dói. Dói fisicamente, mas para o espírito humano, toda dor tem consequências morais. Toda dor é um convite à reflexão. Toda dor faz com que aprendamos algo. Se nós sairmos de uma dor sem refletir e sem adquirir algo, perdemos aquela grande oportunidade. E quando eu falo dor, é ampla a gama de situações. Pode ser a dor desemprego, pode ser uma dor desencarnação, pode ser uma dor física em nós mesmos, pode ser uma dor que não nos acomete, mas chega num coração amado, num coração querido. E pelo fato de ver alguém sofrendo próximo de nós, como é difícil. Gostaríamos que fosse em nós, não raro. E essa dor vem e mostra tantas coisas. Para alguns, é um convite para que reflitamos, nós não somos daqui. O que nós passamos poderia ter definido o nosso retorno ao mundo espiritual. Olha, nessa situação, já vi outros desencarnarem. Quase infartei, foi um sinal. E se fosse um infarto fulminante? Semana passada, um amigo do trabalho
ele teve uma dor no peito, foi para o médico, para o hospital ali próximo, ele estava infartando. Fez a angioplastia depois, colocou o stent. Se demorasse mais, risco de vida. Mas foi uma dor, talvez advertência, acorda, poderia ter sido o seu retorno. E como chegaremos no mundo espiritual? Para outros é a dor que nos ensinará a humildade. Eu sou tão autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Não, agora nem sair da cama você sai. Deu essa problemática, seja na coluna lombar, seja no joelho, ou algo acometeu, nós precisamos do outro para nos levar um prato de comida. Nós precisamos do outro para nos ajudar, às vezes, a trocar fralda. Porque não temos condições de sair dali. E isso vai fazendo um convite ao quê? Olha, eu preciso de alguém, eu preciso do outro. Sozinho. E essa pessoa que às vezes eu tinha dificuldade, talvez seja a que vai me visitar. Temos visto. Muitas vezes em hospitais a pessoa fica internada, a família tem poucos membros, eles se revezam e quem fica no plantão é aquele que não se dá tão bem com aquela pessoa, mas não tem outra opção. Ele tem que ficar. E é um exercício para os dois, para que vá se diluindo determinadas vibrações. Quantas coisas vêm à mente, né? Quando passamos por uma dificuldade. Falei do desemprego, a dor que mostra o quê? Nossa, mas eu me achava tão alto, e agora eu já não posso trocar o carro como eu queria, porque eu trocava para que o outro visse que eu estou com um carro novo, com tal marca, já que o meu vizinho, meu parente, meu cunhado, meu sogro trocou, eu também quero. Agora eu não posso. É um convite ao quê? Humildade, simplicidade. Simplicidade. Dentro dessa humildade eu vou ter que pedir emprego. Olha o exercício. Pedir para alguém eu nunca pedi. Agora eu vou ter que pedir. Um exercício de fé. Durante todo o período de dor, nós temos convites para a construção da fé. A gente se apega a algo ainda mais. Alguém já passou por um processo doloroso e percebeu que orou muito mais? Que fez muito mais evangelho? Que ficou muito mais conectado aos bons espíritos? E pedia para a irmã Sheila, para o Dr. Bezerra de Menezes, para Eurípides Barçanufo. E a gente ficou tão próximo. E essa proximidade foi tão importante porque a gente se sentiu abastecido, com coragem. Passou a dor, voltou tudo, né? Passou a dor, a gente já vai... Olha, eu também preciso, eu sou humano. Eu vou shopear um pouco. Vai para o shopping. E nada contra ir no shopping, mas começa aos mesmos hábitos, as mesmas fugas de antes. E aí muitas vezes vem uma dor mais intensa. E me recordo de André Luiz, fazendo uma visita numa casa espírita, e um espírito assistente daquela casa espírita chega para o benfeitor, que estava junto com André Luiz, e diz: querido benfeitor, há uma pessoa aqui hoje, é um caso de 13ª vez. Ele se intriga, 13ª vez? E aí ele vem a saber que era a 13ª vez que esse indivíduo ia ao centro pedir ajuda. E ele ia, recebia os passes, a orientação do evangelho, se fortalecia, nunca mais voltava, até ter a segunda dor. E voltava ao centro, fazia o diálogo fraterno, recebia os passes, as orientações fervorosas. Melhorava, não voltava. Não voltava, era a 13ª vez. E aí o que o benfeitor falou? Dê somente o essencial, que ele volte com a dor que ele veio. Porque é um processo educativo. Nós estamos auxiliando tanto que não tem feito efeito. Ele está melhor com a dor do que sem ela. É o mesmo exemplo de um caso narrado por Humberto de Campos, chamado, pesquisem, Maurício Tessi.
A mãezinha no plano espiritual, percebendo que ele sofria com dores de artrite reumatoide intensas, vai pedir consolo aos bons espíritos. E eles resolvem passar uma semana acompanhando, ou melhor, um mês, a Maurício Tesse. E quando ele estava com dores intensas, ele era um cristão fervoroso. Quando eles trabalhavam e amenizavam as dores, os benfeitores escrevem na obra: obsessores no quarto, crises de raiva, nervosismo ao extremo, vinha a dor, aumento da fé, da confiança, da oração. E eles concluem: vamos deixar ele assim. A dor é bênção que o Pai concede aos seus eleitos, para que até o momento em que nós nos entreguemos nesse sentido e percebamos que não vale a pena fugir da lei divina que manifesta a vontade do Pai. E diante disso nos questionemos: eu cumpro a vontade do Pai? Porque Jesus, ao afirmar eu e o Pai somos um, ele cumpria por completo a vontade de Deus. Eu faço a minha vontade ou a vontade de Deus? Eu faço aquilo que eu quero ou o que Deus quer? E a vontade de Deus na nossa vida é o nosso planejamento reencarnatório. Muitas vezes as portas fechadas que nós temos, para que não corramos determinados riscos. Falamos do poder. Talvez o nosso poder seja limitado, porque todo mundo acaba tendo, em maior ou menor quantidade, esse poder. Às vezes a autoridade em casa sobre um filho não deixa de ser uma estrutura de poder. Mas forçamos as portas e às vezes a derrubamos e aí não damos conta. A vontade de Deus é que nessa existência a gente fique com determinadas limitações para trabalharmos internamente. Ah, como queria, você não adianta. Dessa vez não. Para que a gente faça novas construções. Então, não podemos nos rebelar, nos revoltar, já afirma Emmanuel. Toda rebeldia indica recomeço. Porque se eu me revolto, eu compreendi? Não. Eu mudei? Não. Então eu tenho que refazer a jornada. Refazer os passos. Então é melhor aprendermos e exercitarmos agora, com as melhores ferramentas que nós temos. Compreender o nosso papel na nossa família, no espaço em que nós temos para desenvolver hoje. Ser do mundo, mas como devem viver os homens, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não adianta fugir da humanidade, mas como devemos viver os homens, os espíritos, se não como espíritos, e eu vivo como espírito na Terra hoje. Vejam, aqui no centro, e eu comento isso também lá no A Caminho da Luz, em Jundiaí, como é uma construção e um esforço que nós fazemos, né? Aqui a gente não fala, ou pelo menos não deveria, de futebol, de política. Não falamos mal dos outros. Dentro da casa, a gente respeita o ambiente da casa, o ambiente espiritual. Nós fazemos preces para a nossa melhora. Nós oramos aos enfermos. Olha que construção, que trabalho aqui. Lá fora, ao sairmos, como será importante manter esse exercício e esforço íntimo dentro de nós, para que consigamos construir um centro espírita na nossa intimidade, onde quer que estejamos, para que sejamos esse verdadeiro templo de Deus, que se reflete no nosso íntimo. A samaritana finalmente pergunta a Jesus: onde deveremos contemplar a Deus? No Monte Garizim, que é a montanha dos gafanhotos, ou no Templo de Jerusalém? Porque era uma grande disputa entre os judeus da Samaria e os demais
sobre onde deveríamos adorar a Deus. E Jesus responde: mulher, eu te digo, dia chegará em que nem no monte Garizim, nem no templo de Jerusalém adorareis a Deus, mas sim em espírito e verdade, na intimidade do coração. É a verdadeira adoração a Deus. Onde quer que estejamos, estaremos conectados ao Pai. Nos dias de hoje, como numa verdadeira sintonia de Wi-Fi. Quando estamos no nosso celular e não tem conexão, não conseguimos. Não recebemos nada, não captamos. Ligamos nas conexões do Wi-Fi e lá tem o milagre das informações da internet viva. E nessa relação com Deus, quanto do meu dia eu permaneço a Ele conectado? Quantas vezes eu estou numa espécie de túnel que dá aquele apagão? E aí a gente tenta algo, telefone offline, não estou conectado. E o que acontece quando nós não estamos conectados? Nós nos perdemos, ficamos sem referência. Quando estamos num caminho e nos distraímos, eu me distraí vindo para Campinas. Estava no Waze. Ou seja, estamos ali no Evangelho. Eu tive uma distração que eu não entrei na última, à direita, para cair ali vindo para o viaduto Cury e Moraes Salles. Eu passei. E aí entrei 1 quilômetro depois, vim contornando, perdi 5 minutos. Quantas vezes eu estou sendo guiado pelo Evangelho, mas me distraio. E essa distração tem referência com os meus pontos vulneráveis. E me distraio com as coisas do mundo. Nesse momento que eu me distraio, o meu caminho está aqui, ó. Eu estou indo para outro. E o que pode acontecer nesse outro caminho? E se eu embrenho em caminhos perigosos, em desfiladeiros? E o caminho para Deus é o caminho reto. Eu escolho nessa desconexão caminhos tortuosos, espinhosos, arriscados, mas eu vou ter que fazer a volta. É a volta que fez o filho pródigo. O filho pródigo que foi ali, pediu a sua parte na herança e foi gastando com o mundo, com os prazeres. Chega um momento em que o mundo as tira. Ele percebe que não tem nada. E ele vai voltar para o Pai, porque nenhuma das minhas ovelhas se perderá, disse Jesus. Só que esse caminho de volta, será que foi fácil? Esse caminho de volta foi consertando aquilo em que ele errou. Então, nessa desconexão, para voltar ao caminho certo, às vezes a gente perde um tempo. E nós temos um tempo e espaço, para irmos finalizando, aqui na terra. Nós temos um tempo e espaço para sermos filhos, para sermos aqueles pais diretos junto aos nossos filhos, porque chega uma idade e eles tocam a própria vida. Eu tenho um tempo e espaço com os meus avós, com os meus pais. Eu tenho um tempo e espaço nesse trabalho. Eu tenho um tempo e espaço. E vejam, importa que nós não fujamos no inverno. Temos a primavera, o verão, o outono, o inverno. O inverno simbolizando aquele momento em que não dá para mudar mais. Óbvio que o Espírito é imortal e uma conscientização vai nos ajudar, mas talvez ali já tenhamos consumido o nosso propósito reencarnatório. Então, enquanto estamos na terra, enquanto estamos em contato com aquelas pessoas difíceis, nesse momento, trabalhemos essa mudança. Porque talvez seja um sentimento para se modificar. E se nós conseguimos mudar isso, independente do momento, cumprimos com o objetivo da existência e da reencarnação. Não nos deixemos levar pelo pessimismo nesses dias atormentados do mundo.
em que ouvimos de guerras, de rumores de guerras, ainda não será o fim, porque o fim será quando o Evangelho de Jesus foi pregado por toda parte. E tenhamos a certeza que para isso aconteça, esse Evangelho tem que ter residência fixa dentro de cada um de nós, dentro de nossos corações. É íntimo, é uma conquista individual, que não tem aplausos de terceiros, mas cuja nossa consciência aplaudirá, porque ela saberá dos esforços que empreendemos, da luta que desenvolvemos, dos suores, das lágrimas que tivemos, mas saberá também da alegria, da luz que conquistamos por meio desses esforços. Que Jesus a todos abençoe. Parabéns a todos os pais, sejam aqui no mundo espiritual. Que Deus a todos fortaleça nessa caminhada. Muita paz. Até a próxima oportunidade.